O Itamaraty confirmou agora há pouco que o Brasil está aplicando o princípio da reciprocidade contra os Estados Unidos no caso do delegado da Polícia Federal. O que está acontecendo? A nota do Itamaraty está aí na sua tela, vocês podem acompanhar aí comigo. O Itamaraty está confirmando o que a Polícia Federal tinha anunciado mais cedo. O que a Polícia Federal tinha anunciado mais cedo? Que estava desligando um delegado americano, estava desligando um funcionário americano que trabalhava na área de imigração. O Itamaraty agora está também confirmando a mesma coisa, que com base em memorando de entendimento firmado entre os dois governos sobre a facilitação de intercâmbio de oficiais de ligação na área de segurança, diante de todas as confirmações que foram dadas pelos americanos, foi comunicado verbalmente pelos estados, pelo governo dos Estados Unidos, o Brasil comunicou da interrupção imediata do exercício de suas funções oficiais em território norte-americano. Então, o que está acontecendo aqui, olha, é uma confirmação do que já estava sendo divulgado pela Polícia Federal. O Brasil teve, por conta do caso de Alexandre Ramagem, um delegado nosso, Marcelo Ivo, descredenciado do sistema americano. Ele chegou lá, as credenciais dele não entravam mais. E aí ele foi chamado de volta a território brasileiro. Ele trabalhava junto ao Serviço de Imigração americano, o ICE. O Brasil agora está adotando exatamente a mesma medida. Ele está pegando um funcionário da imigração americana que trabalhava aqui junto ao Brasil e descredenciando. E o Itamaraty agora está confirmando que isso trata-se de uma medida de reciprocidade. César Feitosa, vem para cá e nos ajuda a entender essa nota, porque no fim nós estamos falando da mesma coisa durante o jornal todo. É isso, porque havia aquela falta de informação sobre como o governo brasileiro poderia atuar nesse caso, sob essa justificativa de adotar reciprocidade. Agora fica claro, por meio dessa nota do Itamaraty, que a ação do governo vai ser, pelo menos por hora, somente essa ação de pagar com a mesma moeda. Se Marcelo Ivo foi descredenciado nos Estados Unidos sem nenhuma, na verdade, justificativa, que o Brasil vai aplicar exatamente a mesma medida, a mesma moeda, descredenciando, portanto, o oficial de ligação americano que atuava na mesma área, na área homóloga, ou seja, relacionada à migração aqui no Brasil, lembrando que a Polícia Federal é responsável por essa área no nosso território. Então, essa é a decisão. O que o Itamaraty diz aqui é que essa troca de oficiais, ela foi designada por meio de um memorando de entendimento entre o Brasil e os Estados Unidos. E tem um trecho do memorando que diz que, se houver algum tipo de falha nessa relação entre os oficiais de ligação, deve haver algum tipo de pedido para prestar esclarecimentos, ou seja, que uma medida unilateral de quebra desse acordo previsto nesse memorando de entendimento, ele precisa ser precedido de pedido de esclarecimentos, um caminho formal até se chegar a essa decisão mais delicada, mais forte, como foi tomada. E que essas medidas previstas no memorando de entendimento não foram adotadas. O que aconteceu na prática foi que, na segunda-feira, os oficiais americanos do ICE somente descredenciaram Marcelo Ivo. Foi comunicado por meio do Twitter do Departamento de Estado e da Embaixada dos Estados Unidos que ele estava sendo expulso do país. O caminho para isso foi a cassação do visto do delegado brasileiro e, portanto, não houve nenhum tipo de comunicação formal para as autoridades brasileiras sobre o que aconteceu, muito menos um pedido de esclarecimento sobre esse caso. Então, o que o Brasil diz é que, com base nessa quebra das cláusulas previstas no memorando de entendimento, o Brasil decide adotar essa reciprocidade, que é nada mais, nada menos do que aplicar a mesma medida e descredenciar esse oficial americano que atua aqui no Brasil, como chegou a ser anunciado hoje mais cedo pela direção da Polícia Federal. Raquel. Só quero pedir uma mudança na nossa tarde, por favor. Itamaraty confirma, porque senão a gente fica com a sensação de que o governo brasileiro está tomando uma série de medidas
contra os Estados Unidos, né? Que está escalando, que a coisa está ficando enorme. Não é, né? Vamos dar para as coisas a devida dimensão que elas têm. Porque senão fica naquela expectativa política de que parece que o negócio é gigante. E não é. A medida que o governo brasileiro está tomando, ela é única e específica. Está descredenciando um funcionário da área de imigração. E é uma medida equivalente à que foi tomada do lado de lá. O que o Itamaraty está fazendo agora, porque no comunicado da PF passava a sensação de que tinha sido uma medida tomada única e exclusivamente por decisão do diretor-geral da Polícia Federal. E não foi, obviamente. Foi algo discutido dentro do governo. E como o César está explicando, com base numa cláusula do memorando de entendimento que rege a cooperação entre os dois países. Então, o que o Itamaraty está fazendo é confirmando que o Brasil adotou a reciprocidade, se baseou na quebra desse protocolo para adotar exatamente a mesma medida que foi adotada pelos americanos até onde se tem ciência até agora. Retirar as credenciais desse delegado, desse funcionário americano que trabalhava aqui na imigração brasileira, junto ao Serviço de Imigração Brasileiro, exatamente como o nosso delegado trabalhava lá junto ao Serviço de Imigração Americano. Não é nem a expulsão. Então, assim, para a gente dar a exata medida e não ficar com essa sensação de que o governo Lula está adotando uma série de medidas contra os Estados Unidos, porque isso dá uma sensação política maior do que ela é, e nem para ficar com uma sensação de que existe um conflito entre os dois países maior do que realmente tem essa dimensão. Obrigada, César Feitosa.